salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, tem sido difícil falar de coisas malignas que vem acontecendo. Eu tentei fazer um vídeo, e vou até mostrar a capa para vocês, sobre o estudante de medicina que tirou a vida do pastor, seu pai, que era inclusive médico, e sua mãe. Deixou um monte de símbolos pela casa, deixando claro que fez aquilo em nome de uma entidade espiritual. Tentei fazer o vídeo, o YouTube limitou esse vídeo. Nesse momento, até agora, eu não tenho permissão para soltar esse vídeo, ele não está liberado. E é dessa forma que as coisas estão hoje em dia. Só que muitas pessoas acham que isso é uma coisa do aqui e agora. E eu vou mostrar para vocês que todo esse mal está sendo implementado na sociedade. O caminho para que coisas ruins sejam vistas como coisas boas foi feito há muitos anos atrás e nós nem sequer percebemos. Por exemplo, este desenho que você vê é um dos meus favoritos. Eu posso dizer para você que me influenciou muito. Por quê? O protagonista se chama Yusuke Urameshi. É um cara brigão, tem aquela menina que gosta dele, ele gosta dela, mas eles meio que ficam naquela coisa de criança, querendo avançar para a adolescência. Enfim, ele é o oposto de um estudante japonês, ele mais parece um brasileiro, matando aula, tira notas ruins. Em casa as coisas são um pouco complicadas com a mãe dele. É o tipo de personagem que você, quando tem 12, 13 anos, se identifica na hora com ele. De repente ele morre tentando salvar a vida de uma criança atropelada e a partir daí ele recebe uma proposta do mundo espiritual para ressuscitar, caso ele esteja interessado em se tornar um detetive espiritual. E aí começa a ter uma pequena diferença entre o mangá, que eu li, e o anime. No anime a coisa é bem mais rápida. No mangá ele conhece espíritos obscuros, espíritos possessores e etc, etc. Já no anime não, isso é cortado assim como várias outras coisas polêmicas. Roubava os moradores, tem uma tentativa de abuso em cima da Keiko, que o Yusuke chega em cima da Oria e consegue salvar ela. Então tudo isso é cortado do anime, até dá pra entender. Mas o cara que fez o anime, que fez a adaptação do anime, ele realmente é de tirar o chapéu. Principalmente que teve aqui no Brasil uma dublagem muito boa, que colocou frases de impacto como eu tô maluco e diversos dizeres que nós falamos aqui. Então isso fez com que a gente criasse um carinho muito grande pelo anime. Ainda mais quando depois aparecem os outros personagens, que chegam como vilões e depois vão se tornando amigos, como o Riei, um cara orgulhoso, mas que é aquele tipo de cara que no convívio normal você não aguenta passar um dia com ele. Mas ele é aquele cara forte que aparece sempre quando você mais precisa. Então por conta disso, ele se torna um grande amigo, um grande aliado. Quabra, aquele amigo bobalhão, que geralmente implica com você, mas você sabe que está disposto até a dar a vida dele por você. O outro, Kurama, tem um jeito feminino, mas é um cara super forte por trás dessa aparência. Kurama, ele é o personagem chave daqui. O cara que fez esse anime, ele é casado inclusive com a menina que fez Sailor Moon, a mulher que fez Sailor Moon. E a ideia dele inicial era fazer Riei e Kurama um casal. Isso mesmo, um casal colorido. Porém, anos 90, as pessoas não iam aceitar isso muito bem. Então ele foi aconselhado a não fazer isso. Mas quem é bom percebedor, se assistiu o anime hoje, vai ver que existe uma relação meio estranha entre Kurama e Riei, que vai muito além de uma amizade. A gente envolvido pelo carisma dos personagens, as lutas emocionantes, cheias de sentimento, a gente vai deixando isso para trás. Vai esquecendo e ignorando esse lado. E é isso que eu quero que você perceba. Esse anime, meus irmãos, é uma das coisas mais letais, uma das coisas mais malignas que já foi produzida. E você já vai entender por quê. Aqui vai um spoiler, quem não quiser ouvir, pare de ver o vídeo agora. Para quem não assistiu e quer ver. Mas quase no final dessa série, Yusuke conhece Sensui, o ex-detetive sobrenatural, que ficou contra a humanidade que ele deveria proteger, ao assistir uma fita chamada Capítulo Negro e que mostra o lado negro do ser humano, o lado perverso. Ele que sempre viu os monstros devorando e matando os humanos, nessa fita tem justamente o contrário, os humanos capturando os monstros, os demônios, e torturando, fazendo tudo que não presta com eles. Então ele se vira contra a humanidade. Bom, o Sensui anda com um cara bem esquisito que controla as dimensões, e esse camarada, na verdade, isso fica mais claro no mangá, é o namorado dele. Eles são um casal. Inclusive no anime ele deixa escapar também que Sensui tem uma personalidade, que ele criou 7 personalidades, e uma delas se chama Chorona, uma menina meiga e que é a favorita do cara, do parceiro dele.
Então tudo isso em um desenho dos anos 90 era estranho. E fica mais estranho ainda quando o próprio Yusuke revela-se ser, após morrer pela segunda vez, um filho de demônio. E aí, meus irmãos, como naquele tempo as pessoas não gostariam muito de ouvir essa palavra demônio, a tradução chama de monstro das trevas. Isso na primeira tradução, são os monstros das trevas e tal. Já deixa claro o que eles são. Na nova dublagem, eles são chamados simplesmente de yokais. A pessoa que mora no Japão sabe o que significa, são demônios. Mas quem está em outros países vai ver yokais e vai pensar que é um tipo de... vai ver yokais e não vai saber bem o que é. Então já começa por aí. E aí os demônios vão começando a ser apresentados como cada vez mais amigos, cada vez mais bonzinhos. Resumindo, para o vídeo também não ficar muito longo, quando o Yusuke morre pela segunda vez, ele ressuscita como um monstro das trevas. Então você tem com isso o protagonista principal sendo um demônio. E os seus dois principais amigos também são Riei e Kurama. Kuwabara praticamente está de fora, principalmente dos últimos episódios. O nível de poder dele estagnou na classe A, vamos dizer assim, e os outros superaram. Então não tem mais como Kuwabara participar das lutas mais pesadas, sendo que ele é o único humano nesse caso. Outra coisa mais estranha ainda é que esses yokais, esses demônios, os mais fortes, precisam se alimentar dos humanos. E o Yusuke Urameshi aceita essa ideia tranquilamente, ele concorda com isso. Inclusive no último dia de vida do pai dele, o Reizen, ele mesmo se oferece para ir buscar humanos para dar ao seu pai para comer. O que no mínimo é estranho, uma pessoa que lutou tanto para proteger a humanidade de repente pensa assim. O desenho continua avançando e piorando e deixando claro qual é a intenção dele. O próprio Kurama se transforma em Yoko. Seria a mesma coisa aqui no Brasil de João se transformar em Maria. Ele é homem, mas ele pode se transformar em mulher na hora que ele quer. Isso porque Yoko é um nome tão comum no Japão para mulher, como Maria é aqui no Brasil para uma mulher, embora poucas pessoas percebam isso. Pulando para o último episódio, onde a gente tem a maior diferença entre o anime e o mangá, é que o anime, de forma muito inteligente, provavelmente percebendo as coisas malignas que estavam ali e que não seria bom e que poderiam inclusive estragar o anime, resolveram pular e deixar de fora. O Yusuke, após o torneio, na versão de mangá, ele dura apenas 1 ano e meio fora da Terra, no mundo das trevas, no mundo dos demônios. Já no anime, ele passa 3 anos para poder voltar. Inclusive ele está atrasado, Keiko já está aborrecida com ele. O anime termina de uma forma muito bonita, de uma forma muito emocionante, que deixou saudades até hoje, com um beijo do Yusuke na Keiko, né, cumprindo a sua promessa que voltaria, e os dois abraçados na água, brincando. Toda a turma reunida. E ali se encerra. Já no mangá, as coisas continuam e mostra que o anime realmente é decepcionante. Yusuke volta em 1 ano e meio, e depois que isso acontece, meus irmãos, continuando no mangá, a gente fica sabendo que o rei Ema, que era o pai do senhor Koema, que era como se fosse Jesus Cristo e Deus, né? O Koema sendo Jesus Cristo e o rei Ema sendo Deus. Isso eu tentando explicar para vocês porque se trata das crenças japonesas, então são deuses japoneses. Mas pra gente aqui seria como se fosse Jesus Cristo e Deus. E aí o anime distorce tudo e coloca esses que sempre estiveram preocupados e dedicam todo o seu trabalho a proteger a humanidade, colocar ordem no universo, como os vilões. É dito que nunca existiu demônios do mal, ou seja, os demônios são bons. E os demônios que apareciam no anime violento, na verdade eles eram capturados pelo próprio mundo espiritual, ou seja, a mando do rei Ema, que seria Deus, faziam uma lavagem cerebral neles e dessa forma eles se tornavam violentos e atacavam os humanos. Agora, veja como os caras destroem a própria história, colocando coisas que não encaixam, coisas contraditórias. Os demônios se alimentam dos humanos, vinham fazer mal aos humanos. Os humanos eram escravizados por eles. Mesmo assim, eles não são maus. Quem é mau é quem tentava proteger a humanidade e livrar a humanidade deles, deixando eles no lugar deles, na terra natal deles, cada um no seu lugar. Então é mostrado que o mundo espiritual é que era o vilão, o rei Ema é impeachmentado, sai do seu poder, Koema assume o seu lugar e restabelece de novo o título de detetive espiritual a Yusuke Urameshi, que abre inclusive uma barraquinha e ganha um bom dinheiro com isso. Ainda se não bastasse, um grupo religioso chamado de fanático pelo anime, ou seja, as pessoas que sabem o que é certo, as pessoas que defendem a moral, os bons costumes, são mostradas dessa maneira, e elas sequestram o mundo espiritual, sequestram Botan, o próprio Koema, e exigem que restabeleçam essa barreira que impedia que os demônios entrassem na Terra, para ficar cada um no seu lugar separado.
também é dito que o mundo espiritual acabava lucrando. Eles não explicam bem como, mas eles lucravam com essa barreira. Ou seja, eram corruptos, faziam isso por interesse próprio. Então, resumindo o anime, meus irmãos, é um anime altamente perverso que diz que os demônios são bons. E que você não deve nunca dizer que são ruins, porque senão você está sendo preconceituoso. Então, quando eu digo para vocês que a nossa geração é a que permite que tudo isso aconteça, veja que eu faço vídeo justamente mostrando isso. Mas eu, você, fomos criados vendo essas coisas, admirando esse tipo de personagem, amando esse tipo de história, embora nós nem soubéssemos, eu só vim perceber agora. Depois de reassistir o anime e voltar a ler o mangá, que eu não tinha ido até o fim porque não tinha aqui no Brasil, era complicado conseguir. Então há pouco tempo eu consegui e resolvi completar a história, que eu tinha parado há muito tempo. Então mesmo eu, que sou uma pessoa já acostumado a procurar o que está em oculto nas entrelinhas, também não percebi isso. E por quê? Porque eu admirava os personagens. Eu posso até dizer que esse foi o meu anime favorito, o que eu mais me identifiquei. Eu desenho até hoje, eu tenho minha própria história, me baseei muito nesses personagens. Mas por trás, o que eles tinham, e você começa a perceber isso, da metade da história pra frente, alguma coisa mudou. Talvez alguém com muito dinheiro pagou para que as coisas começassem a mudar dentro da história. Para você ter ideia, no mangá, o último torneio nem é mostrado, não é importante. Os caras estavam com muita pressa para fazer essa história. E aí o cara, quando fez a adaptação pro desenho, ele resolveu deixar essa parte maligna toda de fora. E por isso é que a gente não percebeu. Apenas vai perceber quem lê o mangá ou quem assistiu o anime feito em 2018. Com uma agenda para implementar o mal como uma coisa certa, coisas ruins, coisas perversas, abominações a Deus como o certo, como nada demais, alguém patrocinou para que em 2018 fosse feita uma continuação do anime. E essa parte que ficou de fora foi finalmente feita. Eu vou colocar um trechinho para você ver, onde ele está dizendo justamente isso. Eu não sabia que também tinha uma briga religiosa no mundo espiritual. Sim, nós somos destinados a ajudar almas a alcançar o além, mas alguns de nós ainda acreditam que somos juízes da justiça. Aqui estão. Obrigado pela hospitalidade, eu agradeço. Sabe, o Heikai não é nenhum paraíso. É simplesmente um lugar onde o corpo e os espíritos se separam e são enviados a um local apropriado. Aqueles com a visão de que o Heikai é um paraíso acham que os yokais são uma raça do mal, ao invés de uma raça diferente. Veem isso como a missão sagrada deles. Manter o mundo humano livre de manchas de yokais. Os guerreiros sagrados abrangem a facção mais radical de todas. Nos dias antigos, essa era uma crença ainda mais comum. A cada 1000 anos, eles usam a energia da Terra para abastecer o canhão dimensional. Eles pretendem usar essa energia para causar desastres naturais, como se fosse uma ira divina para conter a decadência espiritual. Entende, meus irmãos, a perversidade das coisas como são feitas? Eles vão mostrar demônios, símbolos satânicos que as pessoas tinham medo de passar de frente, porque sabiam a carga maligna que essas coisas traziam. Eles vão trazer como boas. As pessoas vão andar com isso tatuado no corpo, já acontece agora. Vão fazer medalhões, relógio, todos com essas formas malignas, vão se vestir assim e vão admirar esse tipo de coisa. E a partir do momento que elas fizerem isso, com essa doutrina de que quem exclui é mal, é perverso, quem separa as coisas, o cristianismo está sendo odiado e logo logo se tornará crime. Daqui a muitos anos as pessoas podem se lembrar do que eu estou dizendo aqui, se é que ainda vai existir a informação como é hoje. Veja que já estamos enfrentando agora o começo da ditadura da informação. Não acredite, meus irmãos, embora os intelectuais passem essa ideia para vocês, não, isso aí acontece porque alguma empresa sem noção contratou alguém errado que tem essa visão. Não acredite nisso, porque os grandes grupos financeiros estão todos envolvidos nisso. E como aconteceu antes, agora está muito pior, é muito mais explícito. Coisas que eles tinham medo de fazer, eles estão fazendo. A Netflix, por exemplo, está com vontade de fazer um live action do próprio Yu Yu Hakusho. E é óbvio que isso vai acontecer. Vejam o que eles fizeram já com He-Man, com Castlevania, Sinfonia da Noite. Todas essas histórias, esses animes, games que a gente curtiu, eles vão ser relançados com essas temáticas. E será introduzidos coisas muito perversas dentro desses universos. Verdadeiras abominações serão feitas para que esses personagens que nós já admiramos, que aprendemos inclusive até a amar e nos inspiramos neles, nos influenciem
para o lado que eles querem, que não é outro a não ser o do anticristo. Isso acontece desde anime até filmes e etc. A coisa realmente é perversa, meus irmãos. Então, eu fiz questão de fazer esse vídeo para vocês, o maior trabalho de fazer, para que você tenha ciência de como as coisas realmente estão. Você não vai ver ninguém especializado falando sobre isso, você não vê outros youtubers falando sobre isso, porque o canal sofre censura. Você dizer que o mal é mal, já é crime. Portanto, as pessoas preferem não ter dor de cabeça. Mas, quando a gente se omite, a gente acaba sendo cúmplice. E eu não quero fazer isso. Enfim, eu vou ficando por aqui, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço, por favor, que você compartilhe o máximo possível. Um abraço, fiquem todos com Deus. E que as pessoas despertem enquanto é tempo. Senão, será mais comum, cada vez mais e mais, você ouvir que filho destruiu a família, pai destruiu. Isso será normal. Enfim, fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto. Yoshi! 行くぜ!